Minha saudação a Vossa Excelência, senhor presidente desta casa, vereador Everaldo, estendendo esta saudação aos nobres pares, senhores vereadores, aos ilustres palmeirenses que estão aqui conosco nesta sessão, e de uma forma especial, com carinho, aos vereadores jovens, né? Tiveram uma reunião hoje à tarde, nós estivemos, né, juntos por aqui. Mas venho a essa tribuna cumprir com a função que é desta casa. Ouvimos os vereadores que me antecederam, ouvimos o pastor falar de coisas satisfatórias, de coisas boas, mas não é só disso que vive esta casa. O parlamento tem uma função extraordinária no mundo inteiro, para evitar que o caos, para evitar que os conflitos, que as situações desajustadas sejam resolvidas, né, na sociedade, por grupos ou de uma forma desorganizada, é que se inventou o parlamento. E o parlamento serve para uma infinidade de coisas, além de instalar leis, né, além de observar a regra nacional de toda a legislação federal, a legislação estadual. Nós somos os guardiões, porque é nós aqui, os vereadores, encaminhados pela vontade do povo, é que verificam isso. E aqui nós realizamos também as nossas fiscalizações. Fiscalizamos o Poder Executivo, a Prefeitura, é bem verdade. Fiscalizamos também as secretarias correspondentes da Prefeitura, mas não só isso. Fiscalizamos as instituições que mantêm vínculo com a Prefeitura, ou vínculo de trabalho, ou vínculo financeiro, que recebam subvenção. Como os senhores perceberam que alguns meses atrás, nós instalamos aqui uma comissão de investigação, fomos verificar tudo que ocorria na Santa Casa de Saúde. Santa Casa de Saúde é uma instituição privada, mas mantém vínculo financeiro administrativo com a Prefeitura, e fiscalizamos também o Poder Judiciário. Qualquer coisa que seja percebido que não está caminhando de conformidade com a lei que eles mesmos têm a obrigação de garantir, somos nós que fiscalizamos eles. Bom, entre uma semana e outra, entre uma sessão ordinária, que são essas, a sessão de hoje e outra, sempre há movimentações nos acontecimentos, naquelas situações que estão sob nossa observação. E essa semana houve uma movimentação. Agora eu queria chamar a atenção é uma forma de pedir, né, um pouco mais carinhosamente, aos pares, aos senhores vereadores, sobre 3 situações em que estão sobre nossa averiguação. Primeira situação é a relação que mantém a Prefeitura com o Fundo de Previdência. Nós estamos todos acompanhando o Brasil lidando com a Previdência, o Estado do Paraná acompanhando, lidando com a Previdência, e logo vai chegar um projeto de lei nesta casa para tratar da Previdência. E aí vai estar dentro desse projeto de lei os problemas também que nós temos com a Previdência, o caso RPPS, que os senhores conhecem muito bem. Imagino que todos ouviram falar de uma forma ou de outra, e alguns lembram melhor, que há um ano atrás, mais ou menos, a Polícia Federal esteve aqui em busca de informações. Fisicamente, vieram com seus carros e levaram informações do RPPS. Esta semana agora, a Delegacia de Repressão aos Crimes Previdenciários Organizados de São Paulo publicou uma primeira versão daquela viagem que vieram fazer aqui. A delegacia da Polícia Federal diz que veio aqui atrás de informações e descobriu que o RPPS havia feito investimentos em um fundo chamado Monte Carlo, que parece que é do Rio de Janeiro. Esse fundo era um fundo de alta suspeição e era um fundo de alto risco. E os problemas houveram.
E aí eu não sei de que forma, porque ainda nós não temos as informações detalhadas, mas logo elas devem chegar até o nosso conhecimento, de que a diretoria do fundo esteve lá para fazer o resgate. Fez o resgate, mas perderam 800 mil reais. Quase R$1 milhão foi o prejuízo. Está escrito aqui, no parecer da Polícia Federal. É um parecer ainda, não é conclusivo, pode ter coisas pior do que isso. Então é importante nós ficarmos observando. Também está escrito aqui pela Polícia Federal que, volto a repetir, está escrito aqui pela Delegacia de Repressão, Corrupção e Crimes Financeiros, de que 70% dos ativos, dos recursos que o RPPS tinha, estavam aplicados em fundos de alto risco, quando a recomendação é que isso não aconteça. Este é o caso do RPPS, mais um desenrolar. Dou ele por encerrado hoje. Vou também falar de uma outra instituição que é vinculada à Prefeitura. Chama IMASP, é o Instituto Municipal de Assistência à Saúde de Palmeira. É uma espécie de programa, plano de saúde do município, dos servidores municipais. Alguns dias atrás nós tivemos aqui uma audiência pública. O IMASP nos mostrou todos os detalhes da movimentação financeira deles e apontou aí o que nós também já sabíamos, que há uma dívida aí em torno de R$4 milhões entre a Prefeitura e o IMASP. A Prefeitura era o devedor e o IMASP o credor. Essa dívida foi feito um termo de ajuste de conduta, né? Entre eles, não é bem o termo ajuste de conduta, é uma confissão de dívida e um parcelamento, e a Prefeitura está pagando. Mas esse não é o problema. O problema é que nós recebemos informações de que não é 4 milhões a dívida. É para os senhores vereadores que eu estou falando. Não é 4 milhões a dívida. Não sei se fizeram uma aritmética, uma matemática, mas enfim, havia um discurso e perceberam lá, diz que é 8. E agora não sabem como é que anuncia, não sabem como é que se aproxima da Câmara e não sabem como é que fala que é 8. Bom, a nossa fala aqui fica registrada, a nossa fala vai pelos equipamentos eletrônicos, a nossa fala aqui está no YouTube, enfim, nós estamos falando online para quem quiser ouvir. Mas amanhã eu imagino que o IMASP e o próprio Poder Executivo vão saber do que estamos falando aqui, e é importante, senhor presidente, a mesa diretora desta casa, que eles se antecipem, que a direção do IMASP se antecipe e nos informe de que não é 4 a dívida, de que é 8 ou 7, não sei como. Ou se não for nada disso, eu me retrato depois. Mas se for que nos informe, para que não aumente a suspeição. Eu acho que está mais ou menos bem claro, né, essa é a situação do IMASP. Só faço essa observação para que eles nos procurem a direção da casa, procurem a assessoria, né, procuradoria, assessor jurídico nosso, e nos informem, porque o que é que nós fazemos aqui, para ficar bem claro? Nós não fazemos aqui aquela fiscalização que nós vemos na internet. Alguém apontando o dedo e acusando uma outra pessoa. Aquilo lá não é fiscalização. Aquilo lá são problemas de ordem pessoal. É questão de afeto, de desafeto, quando alguém xinga o outro. Nós não fazemos isso. A Câmara não serve para isso. A Câmara não investiga a pessoa. A Câmara não aponta o dedo para alguém. A Câmara não leva o nome de alguém para o jornal. A Câmara aponta situações que ocorrem, atitudes que são tomadas dentro do serviço público. Portanto, até agora não falei o nome de pessoa nenhuma. Eu falei aqui do RPPS, dessa movimentação de milhões de reais, e falei agora aqui do IMASP, dessa possibilidade de repente descobrir que mais 4 milhões de reais estão não sei aonde. Bom, também dou por encerrado a questão do IMASP, e volto rapidamente naquela situação que antecipei no começo. Nós fizemos uma comissão especial de investigação e verificamos aquilo que for apontado
contra a Santa Casa e não encontramos aquilo. Nada daquilo existia. Não havia tortura, não havia assassinato na Santa Casa. Mas em função de desdobramento e de coisas que nós já tínhamos conhecimento, nós chegamos aí a perceber que havia um problema, que foi aquela contratação dos médicos, que os senhores todos já devem ter tomado conhecimento, e que essa contratação importou em 4 milhões de reais, que, corrigidos até essa data, somam 7 milhões de reais. Bom, esses 7 milhões de reais, a priori, foram pagos afora do formato da lei, de forma irregular, de forma ilegal. Bom, nós tivemos discussões aqui acaloradas de que esses recursos, de quem é que teria que devolver esse dinheiro. E criou-se uma grande dúvida de quem é que teria contratado. Agora eu peço de novo a atenção dos senhores vereadores, porque este caso me parece o mais grave de todos. E se este caso se confirmar como verídico, nós vamos ter uma situação bastante desagradável no município. Discutindo quem é que contratou esses médicos, né? Se for o prefeito, se for o ex-prefeito, se for o secretário de saúde, né? Até para verificar de que ponto, qual foi as atitudes irregulares ou quem é que deveria devolver isso. No andar da carruagem, nós temos ouvido, a maioria, alguns vereadores já têm essa informação, de que pode ter ocorrido que não foi. Nem o prefeito atual, nem o prefeito anterior e nem o secretário de saúde. Há uma voz corrente de que entre os médicos havia uma possibilidade de haver um caixa. Alguém indicava os médicos para serem contratados, o médico era contratado, via um recibo, igual esse recibo simples que a gente compra numa livraria e contrata alguém para fazer alguma coisa para a gente e a gente dá o recibo. Os médicos eram contratados e recebiam assim, mas não era um serviço de 50 reais, era 20 mil, 8 mil, somava no mês isso. A possibilidade de que havia um médico que fazia o caixa central, recebia os recursos desses outros médicos, um devolvia 2 mil, outro 3 mil, outro mais, e aí concentrava um valor nesse caixa, e aí, até aí nós temos as informações, elas não são ainda informações fatídicas, de ordem material, mas há uma dúvida que a partir daí nós não sabemos qual que era o destinamento e qual que era, de que forma havia a distribuição desses recursos, caso seja confirmado esta hipótese, de que as notícias que nos têm chegado levam a esse entendimento. Isso ocorre porque o tempo vai passando, as coisas vão andando e há fontes que nos informam, né, do poder público. Então, o meu tempo já está expirando. Eu só vim aqui para dizer que houve movimentação nessas 3 situações que estão sob nossa observação. Houve movimentação no RPPS, essa que eu mencionei, do Fundo Monte Carlo e do prejuízo de 800 mil reais. Houve movimentação nessa situação do IMASP, a possibilidade de ter aparecido mais 4 milhões de reais fora do caixa, e há essa possibilidade de que aqueles médicos eram contratados por um colega, que eu não sei ainda quem é, mas imagino que uma hora ou outra nós podemos saber. Tomara que isso não seja verdade. Tomara que era uma simples irregularidade assim, de que eu não sabia, contratei com recibo. Tomara que seja isso. Porque se não for isso, nós estamos diante de um caso que extrapola